Ezequiel, capítulo 37, vamos ler do 1 ao 6, amém? Amém. 37. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Pastor Adão, pode levar a igreja de oração? Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, aonde, Senhor, nós encontramos a sabedoria do Senhor, nos ensinando que o Senhor é misericordioso. Por isso, Senhor, usa esta menina e fala o nosso coração em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Hoje nós vamos falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Mas antes de nós entrarmos na visão em si, vamos entender o porquê que o Senhor deu essa visão a Ezequiel. Ezequiel era de uma linhagem de sacerdotes, o pai dele era sacerdote e ele também. E o Senhor, quando começou a usar Ezequiel, ele estava no exílio na Babilônia. Por que o exílio? Israel, há muito tempo, já estava desobedecendo às ordens do Senhor, já estava pecando contra o Senhor. A aliança que eles tinham com Deus já havia se quebrado há muito tempo. E por muito tempo o Senhor mandou muitos profetas para avisarem a cidade que se eles não se arrependessem, o Senhor iria puni-los por isso. A idolatria que eles estavam praticando, sacrifícios de crianças, entre muitas outras coisas. E isso chegou como cheiro desagradável às narinas do Senhor. E o Senhor mandou vários profetas avisarem. Eu até coloquei alguns aqui: Amós, Oséias, Isaías, e até que chegou aqui onde eu vou pregar, que é Jeremias e Ezequiel. O Senhor, então, usou Ezequiel. E nesse dia, o Senhor mostrou a visão do Vale de Ossos Secos para ele. O Ezequiel aqui diz, onde nós lemos, que o Senhor levou a ele diante de um vale em visão, um vale cheio de ossos secos. Ossos sequíssimos, a palavra do Senhor diz. Ela enfatiza essa palavra, sequíssimos. Eu estudando, memorizando, imaginando, criei um cenário parecido com o cenário daqueles filmes que a gente assiste de guerra, de filme de ação, que no final de uma batalha tem corpos espalhados para todo lado, membros espalhados para todo lado, aquela coisa devastadora. Todos os irmãos, acho que acredito que assistiram já um filme parecido com esse, de final de batalha. Mas essa visão que Ezequiel teve estava pior do que no final de uma batalha como nos filmes. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, ainda existia corpos com peles, ainda existia... dava para saber quem é quem. Mas aqui nessa visão não dava mais para saber quem era quem. Esses ossos já não tinham mais identidades. Porque nós vemos que quando essa visão ela vai se desenvolvendo, diz, ossos começaram a se juntar com seus ossos. Ou seja, estava tudo separado. Estava cada um para o seu lado. Estava tudo misturado e o Senhor deu essa visão para Ezequiel, desse vale de ossos secos. Não dava para saber, identificar que pessoa era, que pessoa não era, estava tudo misturado. E o Senhor pergunta a Ezequiel, Ezequiel,
poderão estes ossos reviverem? E Ezequiel sabiamente responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. Porque Ezequiel sabia que para Deus não existe nada impossível. E essa visão que o Senhor dá é se referindo como Israel estava. Israel estava tão cheio de pecado que eles já tinham perdido as suas próprias identidades. Eles já não sabiam o seu chamado mais, eles já não sabiam para que eles foram escolhidos, porque o pecado estava tão grande que eles se esqueceram do contato com Deus, esqueceram da intimidade com Deus, e o pecado reinava no meio deles. Então este vale de ossos secos representa Israel, porque Israel estava dessa forma, como um vale de ossos secos, totalmente perdidos. Mas o Senhor pergunta para ele: pode esses ossos reviver? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes, Senhor, se esses ossos podem reviver. E o Senhor diz para Ezequiel: então profetiza sobre estes ossos. E Ezequiel começou a profetizar, e a Bíblia nos diz que veio um vento dos quatro cantos, e um barulho, um ruído dos ossos começaram a ficar muito forte perante Ezequiel. E ele viu cada osso se juntar ao seu osso. E de repente os ossos formados começou tendões, veias, músculos, pele, cabelo, e estava ali os corpos formados. E dessa forma ficou os corpos deitados pelo chão. Já dava para reconhecer quem era quem, já dava para identificar que pessoa era, mas faltava uma coisa: faltava a vida neles, faltava ainda o sopro da vida. E parecido, semelhante à criação do homem. Quando o Senhor criou Adão, nós vemos lá em Gênesis que o Senhor ele molda Adão com barro, com suas próprias mãos, e o corpo estava formado, estava ali um corpo já perfeito, mas faltava uma coisa também em Adão: faltava a vida. E o Senhor naquele momento ele sopra nas narinas de Adão e ele levanta com vida, se tornando uma alma vivente. E assim o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse mais uma vez: Ezequiel, profetiza a vida sobre estes ossos. E Ezequiel, mais uma vez, perante a ordem do Senhor, ele abre a boca e profetiza sobre aqueles corpos, e eles se levantam como um exército. A Bíblia diz que eles se levantaram no mesmo momento e Ezequiel pôde contemplar aquilo. O que significa, irmãos? Que Israel tinha pecado, Israel estava longe da presença do Senhor, mas ainda havia uma esperança, porque o Senhor, ele é poderoso, o Senhor é justo e infinito de misericórdia. Nós vemos, como eu mencionei, há muito tempo o Senhor estava fazendo o quê com Israel? Avisando, mandando os seus profetas avisarem. E o que eles fizeram? Negligenciaram os profetas de Deus, não deram ouvidos à palavra do Senhor. Imagino eu, nós que somos seres humanos, não somos capazes de nada, já nos estressamos com alguma coisa, já queremos acabar ali. Imagina Deus que nos criou, fez tudo com amor, com carinho, ensinou, e ainda assim eles pecavam contra o Senhor. O Senhor mostrou o caminho para eles, deu os mandamentos, e mesmo assim eles estavam se desviando. O Senhor se entristeceu grandemente por isso, porque não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor, a palavra do Senhor fala que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Ele não quer que a gente pereça. Por isso que tem a palavra do Senhor, e por isso que nós precisamos seguir a palavra do Senhor, porque tudo tem um porquê e um para quê. Então, Israel, ele virou as costas para a palavra do Senhor e pereceu por isso. O Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse e levasse cativo o povo de Israel. E uma coisa também que me chamou bastante atenção é que em Jeremias, eu marquei até aqui, em Jeremias 25, no versículo 9, o Senhor se refere a Nabucodonosor como servo. Mas Nabucodonosor, ele não era íntimo de Deus, ele não obedecia ao Senhor, não estava nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor usou ele, porque o Senhor mostrou ali a sua soberania, o seu poder, estava acima de qualquer rei, de qualquer autoridade. O Senhor, ele pode usar quem ele quer, na hora que ele quer. E ele fala nesse versículo: eu usarei o meu servo Nabucodonosor para entrar em Israel. E foi assim que o Senhor fez.
Mas o Senhor não fez isso porque Ele não ama, porque Ele não queria o bem de Israel. Mas por amor, Ele precisava discipliná-los. E assim foi feito. E levantou, enquanto Jeremias estava em Jerusalém, de um lado pregando para os que estavam ali, Ezequiel estava também na Babilônia pregando para os que estavam divididos ali. Porque o Senhor estava mostrando, tem restituição. Assim como este vale, como Ele mostrou para Ezequiel, assim como esse vale de ossos secos, que aos seus olhos nada pode acontecer, eu sei que pode e eu sei que eu vou fazer acontecer, se voltarem à minha presença. Porque o Senhor, Ele queria uma devoção, Ele queria obediência. Ele quer obediência. E hoje essa palavra eu tenho certeza que veio para mim, porque o Senhor está requerendo da gente uma posição, irmãos. Requerendo de mim, dos irmãos, uma posição. Muitas vezes a gente se encontra, se depara com situações parecidas com o Vale Seco. A gente se encontra em determinadas situações que aos nossos olhos parece impossível. Parece que a gente não vai chegar lá, não vai conseguir ultrapassar. Às vezes Deus permite a gente andar pelo vale, como Ele permitiu Ezequiel estar ali, mas não para a gente ficar lá. Algo o Senhor tem para ensinar. O Senhor quer que a gente abra a boca e profetize. Em Ezequiel capítulo 2, quando o Senhor passa uma visão para Ezequiel, Ele diz assim para Ezequiel: Ezequiel, abra a tua boca e coma o pão que eu te dou hoje. Em uma das visões, né? E é o que o Senhor fala para nós hoje. O Senhor não nos moldou, fez cada membro com um propósito. E a nossa boca foi para abrir e profetizar. Porque em nenhum momento o Senhor olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, pega esses ossos como um quebra-cabeça e vai procurando de quem é quem. Pega esse pé, vai procurar de quem é o corpo desse pé. Pega essa mão. Não. O Senhor não mandou ele colocar as mãos. O Senhor mandou ele abrir a boca e profetizar. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos e eles viverão. O Senhor não está mandando a gente colocar nossa mão. Porque talvez a situação não mudou porque a gente realmente tem colocado a nossa mão. Se a gente entregar ao Senhor como Ezequiel fez e falar: Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei como seguir daqui, mas Senhor, Tu sabes. Está nas Tuas mãos. Nós vamos ver sim o milagre acontecer. Nós precisamos tomar a coragem, ter a ousadia perante do Senhor para olhar em situações devastadas e declarar a vida, declarar a restauração, declarar unção. Nós somos boca de Deus nessa terra e o Senhor tem nos usado como usou Ezequiel. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E graças a Deus por isso, pois o Senhor está presente em nosso coração. E Ele estava com Ezequiel naquele vale de ossos secos. Ele não abandonou Ezequiel naquela visão, porque Ele queria mostrar para nós que Ele vai permitir você enxergar o vale. Muitas vezes Ele vai permitir você passar um processo ali para você identificar onde você está. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Ele vai permitir situações para você reconhecer o poder do Senhor. Quando nós reconhecemos o poder do Senhor e não mais agirmos com as nossas mãos, o Senhor agirá ao nosso favor. Porque é isso que Ele queria de Israel. Ele não queria punir eles por maldade, porque não amava eles. Mas por amor, Ele queria que eles vissem o erro, se arrependessem e voltassem para os caminhos. Porque o Senhor diz que nós temos uma herança preparada. Nós temos um galardão. No grande dia nós vamos receber uma coroa. Nossa casa está preparada no céu. Mas para isso nós precisamos andar firmes nos caminhos do Senhor. Não se desviar, não se apavorar em meio ao vale. Até, irmãos, nós vemos que quando o Senhor fala para Ezequiel profetizar, o que começa a acontecer? Vem um vento, vem um barulho muito forte. Às vezes você vai sair e vai falar: o Senhor me deu a palavra, o Senhor deu a resposta que eu estava precisando, então eu vou profetizar. E você profetiza. E você começa a olhar e ver muito barulho. Começa a ver as coisas muito agitadas e você pode até pensar: meu Deus, em vez de melhorar, piorou. Mas não. O Senhor, para promover o milagre, Ele precisa de um movimento. Não ficou bagunçado, não piorou não. O Senhor está movimentando tudo a favor do milagre. O Senhor sabe o que você tem pedido. O Senhor sabe do seu secreto com Ele. E
sabe que você é temente ao Senhor. E o Senhor diz hoje para mim e para você: abra a tua boca e profetiza. Assim como ele disse para Ezequiel: abra a tua boca e coma o pão que eu te dou. Que nós possamos hoje comer o pão que o Senhor está nos mandando, que é a palavra do Senhor, e que nós possamos nos saciar assim como o povo se saciou no deserto com aquele maná, com a palavra do Senhor. Nós possamos sair daqui erguidos como este exército que o Senhor ergueu nesta visão, deste vale de ossos secos que estavam sem identidade. O Senhor levantou, o Senhor mostrou a ele que tinha poder para isso, e o Senhor está mostrando para nós hoje. Abre a tua boca e profetiza, porque o impossível eu faço acontecer. O que é impossível para você não é impossível para mim. Aquilo que você vê é uma sequidão, eu vejo águas fluírem. Aquilo que você vê que não tem jeito, eu vejo acontecendo. Então creia no Senhor, irmãos. Creia no Senhor que Ele pode. Ele faz acontecer. Ele não mudou, Ele não vai mudar. Ele quer apenas obediência. Ele quer que nós estejamos prostrados perante Ele. Ele quer que nós continuamos seguindo o seu caminho para alcançar algo maior, algo melhor que está por vir, que é o nosso galardão no céu. Porque se nós não seguirmos os seus caminhos, nós não herdaremos o reino dos céus e pereceremos eternamente, irmãos. Eu sei que não é isso que nós queremos, não é isso que nós almejamos estar com Cristo. E é assim que nós vamos conquistar, seguindo nos passos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem de pé. Vamos fazer uma oração. Fazer uma oração para o Senhor abrir os nossos olhos em meio ao vale que nós estamos passando. O Senhor sabe o que você tem falado com Ele no seu particular. Então, irmãos, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para orar ao Senhor e para pedir para Ele dar discernimento, dar ousadia, como Ele deu para Ezequiel, para que nós possamos abrir nossa boca e profetizar. Senhor Jesus, nesta noite, Pai querido, a Tua igreja está, Senhor, na Tua presença. Prostrados, Pai, perante Ti, Pai, esperando a Tua ordem, Senhor. E assim como o Senhor deu a ordem a Ezequiel para abrir a boca e profetizar, encha-nos, Senhor, da Tua ousadia, enche-nos, Senhor Jesus, o Teu poder, para que nós possamos profetizar, Senhor Jesus, sobre áreas que para nós parecem impossíveis. Muitas famílias, Senhor, estão secas como aqueles ossos. Muitos casamentos estão secos como aqueles ossos. A vida espiritual muitas vezes está seca como aqueles ossos, Senhor. Mas o Senhor nos mostra perante a Tua palavra que tudo pode acontecer, que para Deus não existe o impossível. E se for preciso, Senhor, que a gente ande mais um pouco pelo vale, que o Senhor não nos abandone e ande conosco, Pai. E abra os nossos olhos para que nós possamos ver além do vale, Pai. Para que nós possamos ver a Tua restituição, a Tua restauração sobre o Teu povo, Senhor Jesus. Acompanha-nos, Senhor, nesse trajeto, Pai, porque nós sabemos que a vitória é garantida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Passo o pastor Adão e as palmas continuam louvando ao Senhor.